Eu vou começar com poesia. Qual formiga que carrega a folha maior que ela? Sonho ser grande poeta. É de Maria Valéria Rezende, do livro Jardim de Menino Poeta. Ai, como eu gosto de poesia. Explica tudo que eu não sei explicar. Confunde tudo que eu já sou confusa. Mas é tão gostoso de saborear. Mas a história não é essa, não. Ai, eu sempre viajo nos meus pensamentos. Eu vou contar a história que talvez você já até tenha ouvido. Mas era uma vez, num lugar muito longe daqui, num tempo mais distante ainda, uma formiga chamada Aurélia. Ela vivia num formigueiro, acordava cedo, saía pelas redondezas para buscar comida, como todas as formigas faziam e fazem até hoje. Mas ela era muito curiosa, mas muito mesmo. Um dia ela saiu andando quase que sem destino e quase que se perdeu. Quando ela se deparou, ela estava numa mesa. Não sei se de uma casa, de um escritório, de uma sala ou até numa lavanderia. Isso não vem ao caso para essa história agora. Mas ela se deparou num chão liso e branco. Chão liso e branco ela já até conhecia. Mas ela achou tão interessante que ela começou a experimentar vários passinhos. Ia para cá, caminhos rápidos, parava, dava uma pensadinha, corria um pouquinho e foi se divertindo ali. Ela chegou a ouvir os seus próprios passos. Claro, eu e você, a gente não ia conseguir ouvir os passos da formiga. Será? Bom, nesse mundão silencioso, ela começou a pensar com a sua cintura em algo que aconteceu de repente. Sim, um barulho seco e rápido. Um barulho que parecia um inseto voando e iam formando desenhos no chão. Era um graveto reto e comprido com uma ponta fininha. Aurélia ficou com os olhos arregalados. Não paravam os rabiscos. Era especial, era incrível. Ela foi logo pensando que ela queria contar para as outras formigas o que seria aquilo. Era muito interessante. Nenhuma formiga seria capaz de fazer aqueles desenhos. Não parecia de formiga. Então ela voltou correndo e queria logo ir para o formigueiro, mas ela encontrou no meio do caminho Deolinda. Deolinda era outra formiga que estava ali dançando com um Walkman. Essa história é bem antiga. Vamos dizer que ela estava com fone de ouvido escutando o Spotify. E dançava. Deolinda dançava para todos os lugares. E a Aurélia queria logo contar, mas Deolinda não estava nem aí. Até que a Aurélia foi, tirou os fones da Deolinda e disse: "Eu preciso te contar uma coisa." Ela: "Espera, eu estou trabalhando a minha cintura, eu preciso ouvir o tcharam, tcharam." A Aurélia teve paciência, deu uma esperadinha e a hora que terminou aquele ensaio da Deolinda, foi logo contando. E elas foram então direto para o formigueiro para contar para outras pessoas. Claro, no formigueiro tinha uma cientista que resolveu ir lá para o tal do papel liso e branco. Ficaram lá na maior investigação, um graveto em pé, uma ponta fininha, fazendo aqueles rabiscos, uns desenhos, uns movimentos, mas se deram conta, o graveto não fazia aquilo sozinho. Ele estava grudado a 5 estranhos. Sim, semana passada eu falei dos 5 esquisitos, né, gente? Hoje são 5 estranhos grudados naquele graveto que mandavam naqueles movimentos. Interessantíssimo. As pesquisas continuaram, mas a Aurélia teve filhos, teve outras obrigações, teve que parar com a sua investigação, mas ficava sempre atenta às histórias que chegavam.
E chegou que descobriram que aqueles 5 gigantes, aqueles desconhecidos, eram ligados a um serzinho maior que os comandava. Parecia uma aranha gordinha e que essa também era comandada por um ser ainda maior, que era como se fosse uma cobra comprida. Eu vou fazer uma tradução porque a conversa das formigas exige isso. Nada mais se via do que um lápis, segurado por dedos, que, claro, estavam presos numa mão que vinha de um braço. Os estudos continuaram, descobriram que tinha outro braço, que tinha outra mão, que tinha até pés, e os pés eram parecidos com as mãos, com dedinhos, mas esses dedinhos não gostavam de escrever. Mas, enfim, isso é outra história que também não vem ao caso aqui. Na verdade, dizem que as formigas descobriram a atividade da escrita. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Aurélia ficou velhinha, virou avó e contava essa história desde a descoberta para os seus netinhos. Mas uma das netas era muito curiosa. Era aquela que contava as estrelas. Já tinha ouvido a história mais de 1000 vezes, sobre os rabiscos, sobre os trabalhos no chão branco e liso, sobre o graveto, sobre o comando uns dos outros. Mas ela fez uma pergunta para a avó. Onde tudo começa? Quem manda em todos eles? Qual é o sentido de tudo isso? A Aurélia botou uma pipoca na boca, pensou um pouquinho e lá nos seus pensamentos não sabia ler nem escrever. Todo o seu conhecimento de formiga só chegava até ali. Essa é uma história, uma adaptação de um conto que está no livro A Formiga Aurélia e Outros Jeitos de Ver o Mundo, da Regina Machado, da Companhia das Letrinhas. Adoro, não tem ilustração, tem só formiguinhas, é uma ilustração mais singela, um texto delicioso. E eu gostaria de que você se colocasse no lugar da Aurélia, buscasse a sua curiosidade mais autêntica e dividisse ela com alguém. Contando e recontando este conto, vendo em que processo você está, se você é um graveto fino, se você são 5 esquisitos, gordinhos, se você está ligado a uma mão maior, como uma aranha, enfim, como está a sua escrita, seus pensamentos, as suas trocas, onde tudo começa. Um ótimo dia. Até mais.